Recentemente chegou na Netflix a segunda temporada de Titãs e assim como a primeira, ela é cheia de flashbacks, até mais inclusive. E esses flashbacks se passam em vários períodos diferentes do tempo. Então o que eu decidi fazer? Eu peguei todos os acontecimentos da série da primeira e da segunda temporada e listei em ordem cronológica para a gente poder montar a linha do tempo dos Titãs, pra gente ver em qual período do tempo aconteceu cada coisa. E eu espero que te ajude a entender melhor como que é essa história da série. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. O acontecimento mais antigo que vimos em Titãs foi o Slade Wilson ser multado para ganhar seus poderes. Algum tempo depois disso, Dick Grayson tem seus pais assassinados durante uma apresentação no circo. Dick então se torna órfão e é adotado por Bruce Wayne. Ele tentou fugir da casa do Bruce, não adaptou muito bem e o Bruce então insistiu em adotar o Dick, treinou o Dick, ensinou artes marciais para ele para que ele pudesse se tornar o Robin. E pouco tempo depois, Dick Grayson então conhece Donna Troy, que era a ajudante da Mulher Maravilha. Já que o Batman e a Mulher Maravilha viviam se reunindo, por causa da Liga da Justiça, eles acabaram se conhecendo. Algum tempo depois, Hank e seu irmão decidem combater o crime e se tornarem vigilantes. Surge aí então Rapina e Columba. Só que o que acontece? Enquanto o Hank estava andando na rua com seu irmão, aconteceu um acidente no qual o irmão do Hank morreu e também a mãe da Dawn, e foi ali que o Hank e a Dawn se conheceram. Eles então se aproximam por causa das perdas fortes que tiveram e mais pra frente os dois se tornam Columba e Rapina e começam a combater o crime. Durante uma luta na casa do Slade Wilson, Jericó, que era o filho do Slade, acabou tendo a garganta cortada e se tornou mudo. Os Titãs descobrem então que o homem que matou o Aqualad se chamava Slade Wilson e decidiram ir atrás de seu filho Jericó para poder se vingar dele. Não foi mostrado em qual período do tempo que o Aqualad entrou na história, mas como o Aquaman também fazia parte da Liga da Justiça, acreditamos que ele tenha conhecido primeiro a Donna Troy e o Dick. Porém, no episódio 4, quando eles estão comemorando o aniversário do Dick Grayson, 5 anos atrás do presente na série, eles chamam o Garth de novato na equipe e dizem que ele está lá apenas 4 meses. Então isso indica que a primeira formação dos Titãs foi a Donna Troy, o Dick, o Hank e a Dawn. E depois o Garth entrou. E acreditamos também que nesse período eles podem ter conhecido outros sidekicks de heróis da liga, como por exemplo o Roy Harper ou o Wally West, o Kid Flash. Porém, esses pontos da história não foram mostrados ainda em flashbacks da série, talvez nas próximas temporadas a gente veja. E enquanto eles estão atuando como Titãs na torre, o que acontece? Slade Wilson é contratado para matar a mentora da Donna Troy, só que acaba matando o Aqualad. Os Titãs decidem então se vingar e vão atrás de Jericó, o filho de Slade Wilson. Só que ao descobrirem que Jericó tinha poderes e que era uma pessoa boa, Dick Grayson decidiu contar a verdade para o Jericó, contar sobre quem era o pai dele, para que ele também se tornasse um titã. Só que o plano deu errado, o Slade descobriu e tentou matar o Dick por se aproximar do filho dele. Só que aí o Jericó se jogou na frente da faca e supostamente morreu, como acreditava o Dick Grayson. Mas como ele podia entrar no corpo das outras pessoas, que é o superpoder dele, ele entrou na mente do Slade Wilson e acabou ficando preso lá porque a mente do Slade era muito forte por causa das mutações que ele sofreu. Dick não conta para os Titãs que a morte do Jericó foi supostamente culpa dele. E por causa de todas essas mortes, o grupo dos Titãs é desfeito. Dick Grayson percebe que estava se tornando muito parecido com o Batman e que o caminho que ele estava trilhando estava causando muitas mortes. Então ele decide se afastar do Batman, ele então vai para a cidade de Detroit e começa a agir como detetive. Rapina e Columba vão para um lado e Donna Troy vai para o outro. Gar estava muito doente e quase morrendo. O Chief então faz um experimento com ele que dá os poderes dele poder se transformar no tigre. E ele então vive na mansão junto com a Patrulha do Destino. Rose Wilson, que é a filha mais nova de Slade, descobre que o pai dela está vivo e vai atrás do Slade. Mostra a ele que tem poderes e ele começa a treiná-la. Rachel, que tinha alguns poderes que não sabia direito de onde vinha, que não sabia controlar, a mulher que cuida dela é assassinada. Ela foge e acaba encontrando Dick Grayson na delegacia, que oferece abrigo e ajuda para ela. Dick então pede ajuda a seus velhos amigos, Hank e Dawn, para ajudá-lo a cuidar da Rachel. Corey Anders aparece aqui na Terra sem memória
e ela descobre que tem a missão de matar Rachel. Hank e Dawn, que estava com Rachel, são atacados, ela consegue fugir e encontra na mansão da Patrulha do Destino o Gar. E a partir dali ele segue junto com a Rachel e depois mais pra frente com o Dick Grayson. Dick estava sendo atacado pelos capangas e Trigon, até que ele descobre que existe outro Robin. O Jason Todd foi lá e salvou ele, contou pra ele que ele estava sendo rastreado pelo Batman também, e ele descobriu que tinha um outro lugar lá para ele ficar. Olha que legal, outra casa do Batman. E aí nós temos a trama da primeira temporada, em tempo real, né? Na qual o Dick acaba queimando o traje de Robin, Corey consegue recuperar a memória, e no final Rachel traz o Trigon de volta. Ele começa a controlar todos os titãs e eles quase matam o Gar, inclusive. Nessa foi a primeira vez que o Gar se transformou em outro animal. E nessa luta o Trigon faz uma transformação na Rachel. Ele tira o coração dela, transforma numa pedra e coloca na testa dela, o que amplifica os poderes dela. Rachel então sai do controle dele com a ajuda do Gar, traz o Dick de volta também e na batalha ela consegue vencer o Trigon. Até que Jason Todd anuncia na TV que os titãs estão de volta e Slade Wilson, que estava escondido depois da suposta morte de seu filho, decide voltar para se vingar da equipe. Depois dessa batalha, o Rapina e a Columba foram para um lado, a Donna Troy se juntou com a Corey e foi para outro lugar, e o Dick decidiu fundar uma nova equipe dos titãs. Ele juntou o Jason Todd, o Gar e a Rachel e pediu permissão para o Batman para usar a Torre dos Titãs, que ele usou com a primeira equipe. Os Titãs 2.0 então ficam 3 meses treinando na torre para que eles consigam lutar melhor. Um pouco antes ou depois disso, o laboratório Cadmus estava querendo criar um clone do Superman. Então eles estavam fundindo o DNA do Superman com o de outros seres, com o de cachorro, com o de seres humanos e tudo mais. E o primeiro que deu certo foi a fusão do DNA de Clark Kent com Lex Luthor. E daí eles criaram o Superboy, que acordou, libertou um outro protótipo que era o Krypto, né, o cachorro. Ao sair de lá, ele lutou com um guarda-costas que chamava Connor. Então ele decidiu adotar esse nome, já que ele não sabia de nada do mundo, ele era um recém-nascido praticamente. E começou a ter algumas memórias de Lex Luthor e de Clark Kent, o que o guiou até o lugar que Clark foi criado e que Lex Luthor também foi criado. Slade Wilson liberta o Dr. Luz da cadeia, que vai atacar os titãs, e o Dick percebe que seu passado está voltando. Além de soltar o Dr. Luz, Slade também decidiu infiltrar a filha dele, Rose Wilson, na equipe dos Titãs. Ela aparece lá, aí o Dick cai direitinho na isca, coloca ela dentro da torre. E como ele percebe que essas ameaças antigas estão voltando, ele decide reunir os velhos Titãs. Chama de novo a Donna Troy, o Hank e a Dawn. E o plano do Slade era basicamente manipular os Titãs de dentro para fora, destruir de dentro para fora. Ele sabia que se separasse e se pegasse um deles, os outros viriam atrás. Então ele manipulou o Jason Todd e junto com o Dr. Luz sequestrou ele, Connor. Então encontra sua criadora e conta para ele o que ele é e que o laboratório Cadmus está atrás dele, liderados por Mercy Graves e Lex Luthor. E ela diz para ele fugir. E Dick Grayson então decide ir atrás sozinho de Jason Todd para poder acertar suas contas com o Slade. Só que algo dá errado na batalha, Jason Todd começa a cair. E antes que Jason caia no chão, Superboy aparece e o salva. Porém, ele leva um tiro de kryptonita. E Dick, por já saber do Clark Kent, já conhecer Superman, sabia o que estava acontecendo com o Superboy e sabia quem ele era também. Ele então leva ele para a Torre dos Titãs, depois aparece a Eve também, eles extraem a bala de kryptonita. Jason Todd começa a se sentir culpado por tudo de mal que está acontecendo. E o Dick, que estava muito culpado pelo segredo que ele estava segurando, ele até teve algumas alucinações vendo o Bruce Wayne antes, decide contar para a equipe que ele mentiu, que quando ele chegou na igreja o Jericó não tinha morrido. Ele morreu tentando salvar ele do Slade. E os Titãs ficam com muita raiva e todos vão embora. Só ficam na torre o Gar, que não tinha muito para onde ir, né, e também não ficou com muita raiva, e o Connor, que estava em coma. E depois disso, o próprio Dick decide ir embora para poder se punir, né? Ele primeiro tenta ir pedir desculpas para a mãe do Jericó e lá encontra o Slade. Só que como ele não consegue o perdão, ele decide então ir embora para qualquer lugar, pegar uma passagem de avião para o lugar que tinha. Só que ele acha que não, que isso é muito legal ele poder viajar para qualquer lugar, né? Ele então arma para que ele mesmo seja preso. Superboy acorda e ele e Gar causam uma confusão na cidade e são sequestrados pelo laboratório Cadmus. Na prisão, Dick conhece alguns jovens que não são dos Estados Unidos, né?
e conhece a lenda do Azul. Corey, Donna Troy, Rachel e Dawn são reunidas no lugar para discutir as coisas que elas precisam fazer. Corey e Rachel decidem salvar o Dick e Dawn e Donna Troy decidem salvar o Gar e o Superboy. Dick, na prisão durante uma alucinação, lembra da conversa que ele teve com o Slade quando ele foi tentar pedir perdão e viu os sinais que o Jericho estava mandando de dentro do corpo dele. Então decide sair da prisão para salvar o Jericho. Quando a Rachel e a Corey aparecem lá para salvar ele já tinha saído. Dick então vai até a mãe do Jericho para contar isso, que descobriu que ele está vivo, e volta ao seu antigo alfaiate que fez o traje de Robin para que ele faça o traje de Asa Noturna. E descobre que o Bruce já tinha deixado encomendado um traje lá. Corey, Rachel, Dawn e Donna Troy descobrem o plano da Cadmus para vender o Connor e que eles iriam usar o Gar para isso. E vão até o parque, só que no caminho são paradas por Slade Wilson. Quando ele está quase matando elas, porque ele não queria que os titãs se reunissem de novo, Dick Grayson aparece lá como Asa Noturna para lutar contra o Exterminador. E ele estava conseguindo lutar bem e tal, só que ele ia perder. Até que aparece Rose Wilson, a filha dele, e mata o Slade Wilson e absorve o Jericho para o corpo dela. Agora os dois irmãos vivem no mesmo corpo, o que é muito estranho. Todos esses titãs então vão para o parque e lá conseguem salvar o Connor, né, com a ajuda da Rachel. O Dick entra na mente dele, a Rachel também consegue salvar o Gar, só que o que acontece? Uma torre elétrica começa a cair e matar as pessoas e a Donna Troy foi segurar a torre para poder salvá-las. Só que ela morreu eletrocutada. Rachel então vai para Themyscira junto com o corpo dela para tentar ressuscitá-la, ou para aprimorar seus poderes também. Os outros titãs antigos e os novos também voltam para a torre todos juntos e formam os novos titãs. E nesse momento acaba a segunda temporada da série. Comenta aqui embaixo se deu para entender aqui o que aconteceu. Se teve algum ponto que eu não coloquei nessa linha do tempo, comenta aqui embaixo e fala em qual momento que isso aconteceu. Pega esse vídeo, manda para os seus amigos que gostam de titãs para eles entenderem todos os acontecimentos da série. E se você ainda não for um Hero Maníaco, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!